Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é terça-feira, 23 de junho, véspera de São João. O Verdade Informação começa agora. Vamos ver os principais destaques de hoje. Operação integrada. Polícia Rodoviária Federal prende criminosos que agiam em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Entre os crimes praticados pelo grupo estão tráfico de drogas, roubo de carga e homicídios. No improviso, Fernando Palmeira mostra como estão os moradores que deixaram a favela do Jaraguá e foram para o abrigo da prefeitura. Bom programa! Exposição no Museu da Imagem e do Som presta homenagem ao alagoano Gerson Filho, o rei dos 8 baixos. Mais uma vez, boa tarde para você. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. É facinho, gazetaweb.com. Clica lá, TV Mar, o nosso programa ao vivo na internet. A Polícia Federal deflagrou hoje em Alagoas, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal uma operação para desarticular uma organização criminosa que cometia fraudes contra o INSS. O montante do prejuízo passa de 30 milhões de reais. Viderlan Araújo tem mais informações. A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas desta terça-feira a operação denominada como Lapa da Pedra. Uma operação que envolve, através das investigações, fraudes contra o INSS. Muitas pessoas envolvidas, segundo esta investigação, onde a Polícia Federal convidou, inclusive, uma médica que residia no Barro Duro, né? E teve o seu veículo também apreendido pelo pessoal da Polícia Federal. Um veículo HB20, né, branco, da cor branca, e estava na casa dela no Barro Duro no momento em que foi convocada para poder prestar esclarecimentos. Na operação, a Polícia Federal convocou justamente cerca de 300 policiais em 5 estados do país, inclusive em Maceió, os outros estados Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. Desses 5 estados, 7 municípios também participaram desse processo. Formosa, em Goiás, Goiânia, capital de Goiás, Palmas, capital do Tocantins, Maceió, aqui em Alagoas, Uberlândia, Minas Gerais, Buritis, em Minas Gerais, e o Distrito Federal acabaram sendo também investigados pela Polícia Federal. O que é que acontece? De acordo com a polícia, o grupo atuava em 2 frentes das fraudes: benefícios urbanos e rurais, para desviar os recursos públicos. Isso dá em torno de 170 milhões de reais essas fraudes. A Polícia Federal ela avaliou em 2 hipóteses a situação. Num primeiro momento, a fraude já girava em torno de 6 milhões. E aí, quando oficializou a fraude, já estava contabilizando mais de 30 milhões de reais contra, claro, o patrimônio público. O detalhe também é que a Polícia Federal informou que, além de esses 6 milhões na primeira fase das investigações, que já beneficiava 51 pessoas, 51 benefícios, obviamente, do INSS, nesses 31 milhões, aproximadamente, na segunda fase de investigações, já contabilizava mais de 400 benefícios contra o INSS, através de situações ilícitas. O nome da médica perita, que foi inclusive convidada a poder prestar esclarecimentos na manhã desta terça-feira aqui na sede da Polícia Federal em Jaraguá, é Maria Elaine Bianor. Ela que é médica perita do INSS, e que acabou sendo convidada para poder participar aqui na condução coercitiva, que é aquele convite feito de forma oficial pela Polícia Federal para poder prestar esclarecimentos. Caso não acontecesse isso, aí seria expedido um mandado de prisão para que a médica pudesse praticamente oficializar o seu envolvimento nesta situação. A Polícia Federal deve, nas próximas horas, apresentar justificativas a respeito desse assunto e este rombo que poderia aí custar aos cofres públicos, as fraudes no INSS, cerca de 170 milhões de reais. Aqui da sede da Polícia Federal no Jaraguá, Viderlan Araújo, com imagens de Valdemir Soares, para a TV Mar, canal 25 da NET.
Muito obrigado, Viderlan. Só para ficar bem claro para você, telespectador, essa médica ela não foi presa. Existe esse instrumento jurídico que é a condução coercitiva. Traduzindo para você, quando sai uma condução coercitiva em nome de qualquer pessoa, essa pessoa fica obrigada, ela é obrigada a ir à polícia prestar esclarecimentos. Essa médica não é alagoana, ela é de Goiás e está aqui, morando aqui no estado de Alagoas. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor e, ao mesmo tempo, fazer aqui um comentário. O que eu não entendo é, será que o governo federal não tem uma fórmula, não consegue desenvolver um mecanismo capaz de blindar o INSS? Porque se lembre aí, em casa, quantas vezes nós já mostramos operações envolvendo fraudes, rombos no INSS? Lembra da Georgina? Quantos milhões a Georgina desviou, passeou pelo mundo às custas do dinheiro do INSS, do nosso dinheiro. E aí, será que vai passar governo após governo e nós vamos continuar aqui mostrando rombo? Vocês ouviram aí o Viderlan dizer que chegaria a 170 milhões de reais. Isso me lembra um valor bem parecido que aconteceu aqui na casa de Tavares Bastos, né? O senhor se lembra, Operação Taturana aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas. Então fica aí essa pergunta, porque realmente eu tenho certeza que ninguém no Brasil aguenta mais ouvir falar em rombo, em fraude na Previdência Social, em especial no nosso querido INSS. Mexe para lá, mexe para cá e a mão, ó. A Prefeitura de Maceió encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que estabelece o reajuste salarial dos servidores públicos, estatutários e seletistas do Poder Executivo Municipal. Os vencimentos devem ter um aumento de 6%, divididos em 3 partes ao longo deste ano. Os efeitos da lei são extensivos aos proventos de aposentadoria e pensões e também aos servidores que ocupam cargos comissionados. Agora a matéria será apreciada pelos vereadores e, caso aprovada, será ou não sancionada pelo prefeito Rui Palmeira. A Prefeitura suspendeu o cadastro do aluguel social de famílias da Vila de Pescadores de Jaraguá para apurar, ouçam bem, a denúncia de que algumas pessoas estão se passando por moradores da vila para receber o dinheiro. 50 famílias que moravam na Vila de Pescadores ainda estão no abrigo provisório, esperando pelo benefício para tentar alugar um imóvel. Fernando Palmeira traz mais informações. Depois da retirada das famílias da favela de Jaraguá, a Vila dos Pescadores em Jaraguá, que praticamente já está toda destruída, aqui, logo ao lado do ginásio Tenente Madalena, no bairro do Bom Parto, há o abrigo que está recebendo as famílias. Aliás, praticamente todas as famílias estão acomodadas. Celiane Rocha, secretária de Assistência Social do município de Maceió, nos fala sobre a acomodação, como está se dando, ou se praticamente já está todo mundo acomodado. Bom, hoje, né, terça-feira, já estamos aqui finalizando as ações. Como vocês podem ver, o abrigo ele está bastante esvaziado, as pessoas saíram já para suas residências, né? O auxílio moradia já foi, desde ontem, está disponível no banco para as famílias que vieram na quinta, para as famílias que vieram na sexta, a partir de hoje, 14 horas, já está disponível no banco. Então as famílias estão aí buscando novas moradias, retirando seus pertences lá no depósito, e a gente agora é retomada da rotina dessas famílias, né? Retomada da vida normal. As pessoas mantiveram seus trabalhos, as crianças receberam atividades e a gente tem expectativa de que até o final da semana já não tenha mais o abrigo, porque é um abrigo provisório, né? Então, aceleramos todo o processo de empenho e pagamento do auxílio moradia para que as pessoas pudessem retomar sua rotina normal. Ao todo, 50 famílias médias estiveram por aqui? Exato, ao todo 50 famílias estiveram aqui abrigadas, né? Receberam as 3 refeições e todos os benefícios eventuais que são previstos em lei, o município cumpriu o seu papel. Agora, esse pessoal que saiu para o pavilhão da rede ferroviária ali em Jaraguá, qual o destino desse pessoal? Eles vieram todos para cá, vieram todos aqui para o abrigo provisório. Alguns deles também já saíram aqui do abrigo, já encontraram novas moradias e foi somente um impasse momentâneo que depois logo foi regularizado, né? O gerenciamento de crise atuou
com muita serenidade, e as famílias pacificamente vieram aqui para o abrigo e não houve qualquer tipo de tumulto posterior. Secretária, qual o destino final desse pessoal? Já um projeto para erguer novas habitações? Já um projeto, as habitações estão sendo já construídas, né? Muito próximo já da conclusão, mas aí todas as famílias que foram previamente cadastradas, né? A ideia agora é fazer aí um pente fino para a gente tentar diminuir, se houver algum tipo de gente que se aproveitou da demolição ali da comunidade para se infiltrar nos cadastros da Secretaria de Habitação. Porém, o cadastro foi muito bem feito. Nós agora vamos fazer aí um filtro, né, para identificar realmente quem são as famílias que não teriam direito à moradia e aquelas que teriam, para que façamos a entrega e tudo nos conformes nos mandames legais, né? O destino dessas famílias de pescadores será lá onde já está erguido aquele conjunto que é a substituição da Vila dos Pescadores? Alguns deles, né? Alguns deles, especialmente os pais, né? Muitas vezes o que a gente encontrou aqui? Os pais receberam um apartamento lá na praia, em frente à Praia do Sobral, e aí os filhos continuaram lá na comunidade. Então agora quem vai receber a moradia são os filhos, né? Desde que comprovados que são oriundos daquela comunidade. Portanto que, olha, a acomodação nesse prédio, que será uma futura creche do município de Maceió, que é ao lado do ginásio Tenente Madalena, uma bateria de sanitários químicos foi colocado, mas aqui apenas restam algumas famílias, como bem disse a secretária, e terá um destino definitivo numa moradia condigna e lá no local onde já houve toda a demolição, com exceção de parte onde se encontra o material desses pescadores, será erguida uma série de benefícios, armazéns para o material de pesca e também o melhor condicionamento, como frigoríficos, enfim, uma série de benefícios surgirá daquela velha, antiga favela do bairro do Jaraguá. Muito obrigado, Fernando. Só para ficar registrado, essa denúncia aí desses infiltrados foi feita pelos próprios pescadores. Uma colisão entre um carro e uma moto deixou o trânsito congestionado no cruzamento da Avenida Deputado José Lages e a Rua Lourenço Silva, na Ponta Verde, na manhã desta terça-feira. O condutor da moto, Pedro Henrique Pontes, de 22 anos, contou que seguia pela rua e, ao cruzar a avenida, foi surpreendido por um Ford Ka que, segundo ele, estava trafegando em alta velocidade. Por causa da colisão, o trânsito ficou lento na avenida durante a manhã. Uma grande operação aconteceu na manhã de hoje em Maceió e também em Caruaru, município pernambucano, com o objetivo de prender acusados de crimes cometidos em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Estão sendo cumpridos mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. Nós temos imagens aí, fotos realizadas pela Polícia Rodoviária Federal. A quadrilha atuava no roubo de carros para praticar assaltos a veículos de carga nas BR 101 e 104, além de outros 3 integrantes que atuavam diretamente na execução dos roubos e têm passagens por crimes na Bahia, Piauí e São Paulo. A quadrilha contava também com a participação de toda uma família, pai, esposa, 2 filhos e, ouçam aí, e uma amante. Puxa vida, é uma família moderna, né? Hoje em dia tudo está diferente. O pai de 39 anos era o líder do grupo. Ele atuava em várias linhas criminosas e é ex-detento do sistema prisional de Pernambuco. Mesmo dentro da cadeia, comandava crimes praticados na BR-104. Até o momento, 4 pessoas foram presas. 2 homens e 2 mulheres. Nós temos aí imagens do material apreendido, vocês estão vendo aí, essas fotos foram cedidas pela Polícia Rodoviária Federal, que está de parabéns pelo trabalho de investigação, porque muitas vezes a gente elogia aqui o trabalho da Polícia Federal, mas a Polícia Rodoviária Federal também tem um núcleo muito importante de inteligência e que tem realizado um trabalho bem interessante em todos os estados da federação. Vamos em frente. Entre o material apreendido está um certificado de registro de licenciamento de veículo. Além disso, 3 veículos roubados, uma arma, munições e celulares, notebooks e cigarros e remédios também
que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, eram utilizados para dopar as vítimas. Está aí, então, a imagem. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraiá da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. A educação em nosso estado está longe do que queremos, mas o governo de Alagoas está dando os primeiros passos para mudar essa realidade. Foi inaugurada a primeira escola de nível médio em tempo integral e com ensino profissionalizante. Agora os jovens já vão sair da escola com uma profissão. Aqui é um colégio diferente, você é ensino integral. E nós poderíamos estar lá fora optando por um futebol, um videogame, mas aqui a gente opta pelo aprendizado porque é dinâmico aqui. Você tem que ver uma aula que eles dão. É maravilhosa. A gente aprende brincando. É a melhor coisa. Escola em tempo integral, com um ensino profissionalizante, aqui em Alagoas, é uma oportunidade infinita que temos aí para um futuro brilhante. O governo está trabalhando duro para entregar no início do ano que vem mais 13 escolas como essa, uma em cada região educacional. Com trabalho sério, a gente vai mudar a educação. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Estamos de volta com Verdade e Informação. Mais de 400 mil pessoas deverão ser beneficiadas em Alagoas com a tarifa social na conta da energia elétrica, como mostra o repórter Fernando Palmeira. Diante do aumento do preço das tarifas de energia elétrica, uma importante parceria acontece entre a Eletrobras Distribuidora Alagoas e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Desenvolvimento. Estamos aqui na sede da Eletrobras para conversar com o Mi Pereira, assistente comercial da companhia. Ele nos fala o que representa socialmente esta parceria.
Bom, a tarifa social da energia elétrica, ela concede descontos na tarifa em torno de até 65%, podendo chegar a 100% para quilombolas indígenas. Hoje no estado, nós temos cadastrados dentro dos nossos clientes na faixa de 270 mil famílias. Mas junto com a secretaria, nós observamos que o nosso real potencial pode chegar a 600 mil residências, né? E vimos que temos um campo enorme para ser trabalhado, a ser difundido e que essas pessoas venham a obter esse benefício. Assim, nós vislumbramos esse convênio, onde definimos alguns objetivos, dentre os quais a difusão dessa tarifa social junto aos municípios, campanhas publicitárias de sensibilização para a troca de titularidade, que é um dos maiores problemas que detectamos para que as famílias venham a ser beneficiadas. Muitas vezes elas são as reais usuárias de energia elétrica, mas a conta de energia não está no seu nome, e aí o que impossibilita fazer esse cadastro. Então, esse convênio, ele visa trazer benefício direto para essas pessoas que têm esse direito, mas que não o conhecem exatamente e não sabem de que forma ela possa se beneficiar. A renda é uma média de meio salário mínimo per capita ou distribuído para toda a família? Isso, são potenciais beneficiários da tarifa social aquelas famílias que possuem meio salário mínimo per capita, ou seja, meio salário mínimo para cada membro da família, em média, de renda, e que estejam cadastrados no CadÚnico, que é o banco de dados do governo, do Ministério do Desenvolvimento Social, do governo federal, que dá acesso a diversos programas sociais, dentre os quais o próprio programa de tarifa social de energia elétrica. A meta é 400 mil famílias, podendo ultrapassar. Esse cadastro já começa a ser feito agora? Sim, a Agência Nacional de Energia Elétrica nos exige que a cada ano, uma vez por ano, geralmente no mês de julho, nós façamos uma atualização cadastral. O que é que isso significa? É uma validação daqueles consumidores da Eletrobras que recebem a tarifa social e que, de fato, atendem ao requisito, que estão contidos também no banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, para que a gente evite um possível perda do benefício, nós temos que fazer essa difusão rotineiramente, né? Isso deve ser iniciado de imediato, para que a cada ano, quando tivermos que fazer essa validação, poucas pessoas venham a perder esse benefício, se porventura deixarem de ter os requisitos, e outras agreguem a nossa base e possam receber os descontos. Você falou em quilombolas, mas lembro aqui também de um importante projeto da Eletrobras, que é Luz para Todos, o governo federal, também de cunho social. Além de quilombolas, com esse cunho social, abrange também outro tipo de comunidade? Sim, nós identificamos que nós temos 3 vertentes para que nos impossibilitam o cadastro da tarifa social. Uma é que eu já mencionei, a questão da titularidade da conta de energia elétrica. Tem que ser aquela pessoa que está cadastrada na base do Ministério, tem que ser o titular da conta, independentemente da casa ser alugada ou não. Outro problema são aquelas residências que têm energia elétrica, mas não tem um cadastro na Eletrobras, não tem um medidor da Eletrobras, não é um cliente da Eletrobras. E um terceiro problema é esse que você mencionou, são aquelas famílias que têm o direito de tarifa social, mas não têm energia elétrica. Então, o programa Luz para Todos, ele visa atender a esse público. Nós temos uma meta de em torno de 15 mil famílias para o biênio 2015-2016 e assim que efetivamos a ligação da energia, automaticamente essas famílias também serão beneficiadas com desconto na tarifa social. Qual o custo dessa tarifa em média com esse benefício? Bom, a tarifa, ela concede descontos que variam de 10% a 65%, podendo chegar a 100% quilombolas indígenas. Entretanto, a média de consumo dos consumidores, já que esse desconto varia conforme o consumo, quanto mais se consome, menor é o desconto, dá em torno de 40%. Ou seja, um cidadão que paga em média, que é um valor da conta de Alagoas, em torno de R$70, R$80, ele pagaria um pouco menos que R$30, passaria a pagar R$50, R$40. Isso também se inclui a contribuição de iluminação pública, tema hoje, inclusive, debatido aqui na Câmara Municipal de Maceió? Não, importante nós elucidarmos essa questão. Os descontos incidem única e exclusivamente na parcela de energia referente à conta de energia da Eletrobras, a eletricidade fornecida e comercializada pela Eletrobras. Os tributos incidentes sobre essa parcela, eles não são beneficiados por esse desconto. Aí uma legislação própria de cada município, estado ou união, para que possa eventualmente fazer algum tipo de benefício. É um benefício, sim, benefício social, e que diante dos preços astronômicos da tarifa de energia elétrica, é uma grande dádiva que vem contribuir para os graves problemas sociais, amenizar no orçamento depauperado da maioria dos brasileiros, principalmente quilombolas, indígenas e aqueles que estão principalmente nos campos.
aqui da sede da Eletrobras, no Farol, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnoldo de Melo, na NET. Fernando, você tem toda a razão. Desconto na conta de luz, descontos aí como nós vimos, acima de 50%, realmente é uma boa notícia. Entre janeiro e junho deste ano, 219 condutores foram autuados em rodovias federais que cortam Alagoas por embriaguez ao volante. Viderlan Araújo traz ao vivo mais informações. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde, Mauro Vedequim, para você. Boa tarde para todos que acompanham o programa Verdade e Informação pela sua TV Mar Canal 25. E depois desses dados apresentados pela Polícia Rodoviária Federal, onde 219 condutores acabaram sendo autuados em situação irregular, nós vamos falar de uma maneira mais ampla na tarde desta terça-feira com a inspetora Mariana Silveira. Ela que vai explicar para nós. Esse período de festejos juninos acaba também gerando um certo alerta. Como é que a Polícia Rodoviária Federal pode orientar para aqueles condutores que vão participar das festas, nesse processo até mesmo de uma precaução com aquele contato com a bebida alcoólica? Boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal, nessas épocas festivas, sempre dá aqueles alertas mesmo com relação ao álcool e direção. A gente está vendo aí que, apesar do endurecimento da lei há 7 anos atrás, da divulgação, da explicitação, da falta de segurança mesmo que ocasiona você dirigir após ter ingerido bebida alcoólica, as pessoas continuam com essa conduta criminosa, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal sempre alerta aquelas pessoas que teimam em beber e dirigir, que, por favor, né, que peguem os seus veículos após algumas horas, principalmente depois de ter dormido, se alimentado, descansado. E a gente vê muitas viagens volta, né, nesse período. As pessoas vão para a festa, consomem bebida alcoólica, se divertem, aí em vez de passar a chave para outra pessoa mais descansada, que não tenha bebido, insistem em beber, dirigir e voltar para casa no mesmo dia. Então, essa é uma conduta que a gente também alerta para que não seja feito. E, no mais, a Polícia Rodoviária Federal continua aí com suas fiscalizações. É importante dizer também que dentro do tema alcoolemia, a Polícia Rodoviária Federal atua em 3 frentes específicas, que é educação para o trânsito, fiscalização e o endurecimento das leis, porque essas alterações que vêm acontecendo aí ao longo dos anos também foram sugestões da Polícia Rodoviária Federal e de toda uma comissão de trânsito que tem por trás disso. Como combater justamente essa prática? Nós já acompanhamos ações, vocês responsáveis pela Polícia Rodoviária Federal sempre dando avisos, mas a coisa persiste. Em cada fiscalização sempre tem como combater esse tipo de coisa. Né? Tanto é que os nossos números mostram que pelo menos uma pessoa aqui em Alagoas, nas rodovias federais, é autuada por dia pela Polícia Rodoviária Federal por conta de embriaguez ao volante. Então esse número ainda é muito grave, muito alto, alarmante, porque é um flagrante todos os dias em média. Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Finais de semana a gente prende em média umas 4 pessoas, então ficam em média 2 por cada dia. Então a Polícia Rodoviária Federal faz esse alerta. A gente faz a fiscalização. Como a gente já tinha dito, tem essas outras frentes do endurecimento da lei, dessas ações de educação para o trânsito, mas o que é necessário é a conscientização das pessoas. E a gente vem batendo nessa tecla, tanto de forma rigorosa com a fiscalização, como nas orientações. Então, nunca é demais dizer as consequências de quem for pego flagrado, né, após ter ingerido bebida alcoólica e dirigindo. Então, a multa é de R$ 1.915,40. Pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir e se estiver com índice de teor alcoólico acima de 0,3, a partir de 0,3 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões, ela também vai ser presa. Então, além de autuada, todas essas outras punições também vai ser presa. E é importante dizer que aquele que for flagrado reincidindo nos próximos 12 meses, a multa é aplicada em dobro. Então, vai para R$ 3.800, mais de R$ 3.800. A multa aplicada aí para esse reincidente. Mauro Vedequim, a inspetora Mariana Silveira, aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal, no Tabuleiro, está à sua disposição para você fazer qualquer tipo de colocação a respeito desse trabalho forte que a Polícia Rodoviária Federal está de álcool e consumo excessivo pelos condutores.
Viderlan, eu não tenho dúvida em relação ao trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, a gente acompanha já há muito tempo. Mas eu queria saber da inspetora o seguinte: hoje, diante da crise que atinge praticamente a maioria dos órgãos do poder público, essa crise de alguma maneira afeta o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal? Está faltando equipamento para continuar esse trabalho que é tão importante, desenvolvido pela PRF? A pergunta feita pelo Mauro Wedekind dos estúdios é o seguinte: se hoje a Polícia Rodoviária Federal, acompanhando, claro, essa crise que toma conta do país em alguns setores, tem prejudicado o trabalho de vocês com a questão de equipamentos. A Polícia Rodoviária Federal vem sentindo essa dificuldade também na chegada de equipamentos para poder desempenhar esse trabalho com mais eficácia daqui para frente? Não, com relação à alcoolemia, de forma alguma. As nossas viaturas são equipadas já com etilômetro. Então, não é um equipamento que dê problema, que a gente precise estar substituindo. Ele precisa fazer regularmente as aferições no Inmetro, mas com relação à alcoolemia, de forma alguma. De uma forma geral, com relação ao orçamento destinado à Polícia Rodoviária Federal, não houve exatamente cortes, principalmente com relação a equipamentos. Agora, de uma forma geral, o orçamento do dia a dia, né, das contas a pagar, precisa ser enxugado. Então, isso tudo a Polícia Rodoviária Federal vem tomando as providências necessárias para que a fiscalização, que é o nosso carro-chefe, não seja sentida nenhum abalo com relação ao nosso trabalho. Fiscalizações pontuais desse período junino aqui no território alagoano, pelo menos a Polícia Rodoviária Federal vai continuar seguindo uma rotina, nada de forma específica, não é isso? Não há uma Operação São João, porque a Polícia Rodoviária Federal aqui em Alagoas, né, como antigamente existia em alguns municípios, festas maiores, é uma movimentação moderada para outros estados, por exemplo, Caruaru, mas nada que faça a gente fazer uma operação específica. O que vai haver em alguns municípios específicos, onde o chefe daquela região notar que há algum festejo junino que está dando movimentação nas rodovias federais, a gente vamos fazer uma blitz específicas. Mas, de uma forma geral, toda fiscalização feita pela PRF, toda abordagem feita pela PRF é feita de uma forma qualitativa, tudo é fiscalizado. Alcoolemia, criminalidade, outras infrações de trânsito, então a Polícia Rodoviária Federal está atenta, continua atenta ao tema. Obrigado, Mariana Silveira, ela que é inspetora da Polícia Rodoviária Federal, trazendo informações importantes a respeito da estratégia que a Polícia Rodoviária Federal vai tomar para esse período junino e, é claro, as dicas também importantíssimas nessa dobradinha que muitas vezes acontece, né, por conta de muitos condutores aí. Álcool e direção. Nós já dissemos aqui várias vezes que não combina, mas ainda há muitos casos, né, de condutores que acabam não ouvindo justamente essas orientações. Imagens do Chico Nogueira, voltamos com você nos estúdios. Mauro Wedekind. Muito obrigado, Viderlan. Também obrigado ao Chico Nogueira, o nosso cinegrafista. Parece que o Chico está de regime, não almoça, fica trabalhando direto. Parabéns, Chico. Mas o fato é que, em relação à Polícia Rodoviária Federal, esse trabalho é muito importante. Nós mostramos no início do programa a operação que foi feita em conjunto, vários estados, e que terminou com sucesso com a prisão de mais uma quadrilha. Vamos em frente. O projeto Meirim, já em execução pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, vai aumentar em 40% a oferta de água em Maceió. Para falar sobre isso e sobre outros projetos estruturantes, eu recebo aqui no estúdio a secretária de Infraestrutura do Estado, Maria Aparecida Machado. Muito boa tarde, secretária. Secretária, antes de fazer qualquer pergunta, eu vou fazer um comentário. Eu tenho dito aqui, inclusive, telespectadores, na próxima quarta-feira, não amanhã, no dia 1º de julho, o governador Renan Filho estará aqui conosco no estúdio, ao vivo, para falar de todo o governo. E eu tenho brincado com ele, secretária, que ele, quando assumiu o governo de Alagoas, ele ganhou de presente algumas bombas. Violência, questão da saúde, educação e a sua pasta, infraestrutura.
Não é brincadeira, né, secretária? Boa tarde, um prazer recebê-la. Como é que estão esses desafios? Eu comecei falando do projeto Meirim, gostaria que a senhora também falasse. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. A Secretaria de Infraestrutura é um prêmio para qualquer profissional, por conta dos desafios que ela contém. E um dos grandes problemas que nós encontramos, na verdade, foi o risco da paralisação do Canal do Sertão. Porque, além de uma obra de extrema importância, ela é uma obra de visibilidade nacional. Isso seria muito ruim para o começo do governo começar com essa paralisação. A contenção de recursos por parte do governo federal tem atrapalhado muito o andamento das obras. Então, a gente tem sempre ameaça de paralisação. Mas uma coisa que nós estamos dizendo, e é uma constante nas conversas com o governador, é que nós não iremos paralisar obras. No máximo, nós iremos reduzir ritmo de obra se o recurso não for suficiente para manter os cronogramas normais. Mas o que é problema na Secretaria, a gente está transformando em solução, se Deus quiser. Secretária, nós tivemos aqui a presença do ministro, né? O ministro esteve aqui esta semana e liberou 20 milhões de reais. Esse dinheiro vai direto para a sua pasta ou ele vai realmente para ações emergenciais em função do que disse o próprio ministro, salvo engano, já são 38 municípios em situação de emergência por causa da seca e aí o governo é refém também da situação, né, secretária? É verdade. Esses 20 milhões, eles vêm através da Defesa Civil para abastecimento d'água dos municípios mais carentes. Então, a forma que a CEINFRA entra nesse processo da seguinte forma. A adutora, que eles chamam de uma adutora de engate rápido, que é uma adutora simplificada, que vai ter, digamos assim, a escavação do solo para a colocação da tubulação, ela é mais rente, então ela anda mais rápido. Nós teremos uma adutora que vai trazer água de um poço de Mata Grande até da área rural de Mata Grande até a sede da cidade e de lá vai distribuir para Canapi, por exemplo. Quando a gente abastecer essas duas cidades, nós reduzimos a demanda por água do Alto Sertão como um todo e sobra mais água para os outros municípios. Então, ela é de extrema importância. Além disso, o recurso para carros-pipa vai fazer com que a gente tenha, digamos assim, consiga abastecer em torno de um carro-pipa a cada 5 minutos para abastecer as cidades que hoje estão dependentes de água. Secretária, e o terceiro trecho do canal? A senhora tem esperança de que realmente ele seja concluído até o fim do ano, salvo engano, né? Sim. A promessa do Ministério da Integração é que tudo que a gente fizer de obra do terceiro trecho vai ser pago. Eles vão focar no terceiro trecho. Isso não significa paralisação do quarto trecho. Na verdade, é assim. Nós vamos reduzir o ritmo de obras do quarto trecho para que a gente possa focar na conclusão do terceiro, que já está com 98% de obra executada. Puxa, falta pouco. Falta muito pouco. Esse pouco que falta significa colocar mais 25 quilômetros de água no Canal do Sertão, que corresponde a aproximadamente 37% a mais na oferta de água. Então, a gente sai hoje de Água Branca, onde nós estamos com água até Água Branca, e nós vamos até Senador Rui Palmeira. É um ganho imenso para o Alto Sertão. Esse dá para dizer que é o principal desafio da senhora à frente da Secretaria ou é um dos? É um dos, porque, por exemplo, nós estamos vendo Maceió fazendo rodízio de água. Quem é que esperava que uma coisa dessas acontecesse? E nós temos duas grandes adutoras em construção já em Maceió. Uma delas, que é a Catolé Cardoso, está com uma obra provisoriamente paralisada, porque nós temos alguns itens para cumprir junto ao TCU, mas a intenção da gente é retomar o mais breve possível. E a outra, que é essa que a Casal falou na reportagem, que é a Pratagi Mirim, a gente já tem um trecho contratado, temos o segundo trecho também contratado, mas ainda para dar ordem de serviço, e no terceiro trecho, que é o maior, vai acontecer a oferta de mais 40% de água para o município de Maceió. Mas a gente não vai parar por aí, porque abastecimento da água é prioridade no governo Renan Filho. Então, nós temos a intenção de investir em projetos estruturantes para que não tenhamos o problema que hoje tem São Paulo, de não ter como captar água para abastecer a cidade. Além disso, ainda em abastecimento da água, nós temos a adutora do Alto Sertão, que também o ministro veio aqui, prometeu dinheiro para a gente para concluir. São 8 municípios que vão ser abastecidos. A ideia é terminá-la até o final do ano. No mais tardar até fevereiro, se a gente tiver alguma contingência por causa do período de chuvas. Mas a ideia é concluir até o final do ano. São mais 8 municípios. Temos a Estrela Minador, que também foi falado no evento, que ele garantiu recurso para terminar essa adutora, o prazo dela é de 1 ano para a conclusão de obras. Já são 2 municípios muito carentes que a gente já resolve o problema. E temos ainda a adutora da Bacia Leiteira, que a gente está fazendo a recuperação
da adutora, que está com muita perda de água. Com essa recuperação, a gente reduz essa perda e melhora o abastecimento do sertão e das mediações. Secretária, falamos de abastecimento, né? Mas Alagoas e vários estados brasileiros, né? Não é um privilégio, digamos assim, do estado, também tem carência na área de saneamento básico. O que a senhora pode dizer para os nossos telespectadores em relação a isso? A gente vê aí, é claro que às vezes essa coisa se mistura um pouco, né? É responsabilidade do município, é do governo, o governo vai ajudar. O que a senhora pode dizer para nós sobre isso? Essa é a segunda prioridade do governo, que é esgotamento sanitário. Na verdade, a sequência é a seguinte: primeiro é abastecimento d'água, porque água é vida, é necessário mesmo, né? A gente não sobrevive sem ela. Segundo, vem o esgotamento sanitário, porque é saúde. E a gente tem que fazer esse investimento para que a gente possa fazer a nossa terceira meta, que é habitação. A habitação tem que vir já com água e esgotamento sanitário para que tenha sustentabilidade. Então, assim, no que diz respeito ao esgotamento sanitário, hoje nós temos a Bacia da Pajuçara em conclusão, temos uma linha expressa que nós estamos já licitando para trazer, a bombear o esgoto da Praça Laios até a 13 de maio, onde tem a estação de tratamento da Casal, para poder lançar para o emissário. Então, isso aqui, nos próximos dias, a gente está contratando, é uma obra para 90 dias aproximadamente, que é para resolver aquele problema que nós temos hoje na Pajuçara. E temos contratado a obra do que a gente chama de Baixa Maceió, que é ali o bairro de Vegel, Trapiche, Bebedouro. E essa obra já está em andamento, estamos apenas cumprindo alguns itens também de crítica do TCU, para que a gente possa dar continuidade, já vai resolver o esgotamento de uma boa parte da cidade. Fora isso, nós temos outras obras de esgotamento que ainda estão em estudo na Casal, para que a gente possa liberar para contratação. Porque, secretária, por falar em Casal, nós tivemos, salvo engano, há 15 dias, um fato lamentável. Houve um disse-me-disse que a Casal teria feito uma ligação clandestina, depois o presidente da Casal veio a público, explicou que não era bem isso, mas o fato é, até porque nós temos muitos telespectadores aqui, né, na orla da capital, que conheceram, que sofrem também com esse problema. Quer dizer que eles podem ficar tranquilos que a senhora está trabalhando para ajudar a resolver esse problema. Pode ficar tranquilos, estamos trabalhando para resolver esse problema e para dar sustentabilidade à habitação que vem aí. Até para construir, melhor do que você começar a cortar ruas para fazer esgotamento sanitário, é você fazer o esgotamento sanitário primeiro e fazer as casas depois, aí você não tem os transtornos que nós temos hoje. Mas esse problema todo que está existindo, de transbordo de esgoto, isso vai ser resolvido com a obra do esgotamento da Pajuçara, junto com a linha expressa que já está em licitação. Além de tudo isso que nós falamos até agora, secretária, a senhora quer destacar algum ponto importante em andamento que foge aí de abastecimento e saneamento básico? O termo técnico é esgotamento sanitário, né, secretária? É verdade. Nós temos um grande desafio, que é uma das maiores obras de urbanização desse país hoje, que chama-se Vale do Reginaldo. O Vale do Reginaldo, ele é uma junção de diversas obras, são 10 ações distintas. Nós temos ali abastecimento d'água, esgotamento sanitário, contenção de encostas, drenagem, sistema viário, para poder chegar em habitação. E nós vamos fazer o Vale do Reginaldo. Aos pouquinhos, conversando com as famílias, nas últimas conversas eu disse para eles, olha, uma coisa que vocês podem contar com o governo Renan Filho é transparência. Nós vamos dizer para vocês notícias boas e notícias ruins. E eu espero que vocês compreendam que as notícias ruins virão. O que a gente não pode é desistir do Vale do Reginaldo, isso nós não faremos. Então, tomara, secretária, que a próxima vez que a senhora venha até aqui seja com mais notícias boas. Eu agradeço muito a sua presença. Foi um prazer. Muito obrigado, prazer imenso. Mais uma vez, obrigado. Nós entrevistamos aqui a secretária estadual de Infraestrutura, Maria Aparecida Machado, ela que é pontualíssima, hein? Pontualidade britânica da secretária. Eu agradeço muito a participação da secretária e agora nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos, não saia daí. Até já. Secretária, nota 1000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A
A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraiá da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. A educação em nosso estado está longe do que queremos, mas o governo de Alagoas está dando os primeiros passos para mudar essa realidade. Foi inaugurada a primeira escola de nível médio em tempo integral e com ensino profissionalizante. Agora os jovens já vão sair da escola com uma profissão. Aqui é um colégio diferente, você é ensino integral. E nós poderíamos estar lá fora optando por um futebol, um videogame, mas aqui a gente opta pelo aprendizado porque é dinâmico aqui. Você tem que ver uma aula que eles dão. É maravilhosa. A gente aprende brincando. É a melhor coisa. Escola em tempo integral, com um ensino profissionalizante, aqui em Alagoas, é uma oportunidade infinita que temos aí para um futuro brilhante. O governo está trabalhando duro para entregar no início do ano que vem mais 13 escolas como essa, uma em cada região educacional. Com trabalho sério, a gente vai mudar a educação. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Estamos de volta com Verdade e Informação e agora para falar de São João. Hoje é véspera de São João e como será que está a procura por fogos de artifício? Fernando Palmeira tem a resposta. Festa junina é isso, alegria, muito forró, folia, como acontece em Jaraguá, em vários pontos de Maceió, de Alagoas, do Nordeste, em todo o Brasil é festa. Agora, uma coisa que não pode faltar na tradição, fogos de artifício. A bomba, o estalo bebê, a beleza da pirotecnia, a tecnologia a serviço da beleza da tradição junina. O PROCON também fica de olho nos preços, na qualidade e na validade dos produtos. Em um ponto de venda em Maceió, o PROCON autuou 11 barracas por vender fogos sem a data do prazo de validade. Não é o caso aqui dos que estão instalados vendendo fogos para o São João, na Avenida da Paz. A paz está reinando, o colorido e a segurança. Estou aqui ao lado de Plínio Batista, que é representante de todos esses vendedores tradicionalmente de fogos de artifício em Maceió e nos fala de todas as cautelas, de corresponder a todas as exigências e orientações do Corpo de Bombeiros Militar e do próprio PROCON. Olha, este ano as autoridades competentes, a imprensa, em torno geral, Ministério Público, Corpo de Bombeiro, PROCON, Poder Judiciário também compareceu.
todos eles está reeducando a gente que trabalha há 40, 50 anos no ramo de fogos. Então, o PROCON este ano fez um serviço muito perfeito, muito bem organizado. Todo o pessoal, as barracas aqui foram fiscalizadas, não constataram nenhuma irregularidade. Agora, esse problema que estão citando aí, a imprensa citou, essas coisas, realmente houve nos fogos clandestinos, onde o pessoal vende no mercado, em banquinha, essas coisas. Então, foi uma medida que o bombeiro e o PROCON e as autoridades competentes tomaram, que foi louvável, tanto para a nossa segurança como para a segurança da população de Maceió. Olha só, além do extintor, o Chico Nogueira mostra ali, também um balde que tem toda a barraca, baldes de água, além do extintor. Isso significa dizer que, como ele disse, toda a orientação está sendo cumprida à risca para a segurança. Plínio, agora com relação às vendas, nos fala das novidades e se estão boas esse ano as vendas de fogos para o São João. E apesar desta crise, que é uma crise nacional, mas graças a Deus o comércio de fogos esse ano foi bom, está sendo bom, a expectativa é de aumentar. A gente esperava de 10% a 15%, mas vamos para 30% a mais do que o ano passado. Então, graças a Deus, os comerciantes de fogos estão tudo alegres, estão tudo satisfeitos. E satisfeito também está o povo em saber aonde comprar os fogos de qualidade e com garantia. Porque os nossos produtos são produtos importados, produtos que vêm de São Paulo, produtos que vêm de Minas Gerais. Então, são produtos que têm toda a especificação, como solta, como coisa. Para você ter uma ideia, o índice de acidente com fogos de artifício e fogueira, essas coisas, foi o mínimo esse ano. Até agora, 7 acidentes no estado de Alagoas. De pequena proporção? De pequena proporção, nenhuma com gravidade. E tudo isso com fogos clandestinos. Temos os fogos para criança, como o traque, o estalo bebê, que não requer maiores cuidados. Agora, tem alguns mais requintados que exigem uma certa cautela. Realmente existe o traque de massa, que é o popular, que vem, acho que eu não era nem nascido, já existia o traque de chumbo, que o traque era traque de chumbo. Ele nasceu na cidade de Murici. Então, da cidade de Murici expandiu para o mundo inteiro. Na verdade, o pai do traque de massa é Murici, Alagoas. Então, esses fogos de classe A, chuvinha, que são tudo hoje de fábrica, abelhinha, traque, estalo bebê, tem umas bombinhas prensadas que já vêm de fábrica, substituindo aquela bomba caseira, que as crianças podem soltar acompanhado, mesmo assim a gente recomenda acompanhado dos pais. E tem uns produtos de classe D, A, B, C e D, e tem uns que tem que ser vendidos a maior de 18 anos, não vender a bêbado, e orientar muito bem como soltar e aonde soltar. Duas coisas difíceis, acompanhar menino brincando com fogos e acompanhar bêbado no tempo de São João. Duas missões quase impossíveis, né? Duas missões perigosíssimas. Porque você sabe que tem uma história que o cão foi tomar conta das crianças e com 2 dias pediu demissão, que não podia, que não aguentava as crianças. E bêbado também é a mesma coisa. É verdade. Plínio, um abraço para você, felicidades. Você faz parte da história, da tradição já de família e é por isso que estamos aqui. Foi um prazer você estar aqui e a gente quer fazer um agradecimento especial a todas essas autoridades competentes, como o bombeiro, como a polícia também, o PROCON, o Ministério Público. Então, todos esses órgãos que nos ajudaram e nos reeducou, está reeducando cada vez mais. Tem um agradecimento todo especial de todos os barraqueiros aqui da Avenida da Paz. Agradecer esse pessoal pela compreensão e a ajuda que ele nos deu a reeducar os comerciantes de fogos. Parabéns, um abraço. Pois é, olha, fogueira, fogos, toda essa festa, esse mundo colorido, a coisa não pode a tradição deixar passar. Agora, todo cuidado, porque fogos fazem parte da festa e faz parte da consciência de cada um a segurança. Crianças, sóbrios, bêbados e todos, enfim, vivendo as tradições das festas juninas aqui das barracas de fogos de artifício da Avenida da Paz, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Maracanã 25, da organização Arnaldo de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Bom São João para você. E agora é hora da nossa produtora, jornalista Polane Santos. Boa tarde, Polane. O que você tem para nós nesta terça-feira, véspera de São João, o santo festeiro, né? Pois é verdade. Olha, Mauro, hoje a gente está trazendo uma notícia importante, inclusive, né, principalmente para as pessoas que estão com familiares ou que estão também internadas lá no Hospital Evildo. A diretoria do hospital informou que um falso médico estaria por lá tentando cobrar pelos procedimentos e inclusive cirurgias para os pacientes que estavam
na unidade de terapia intensiva. Puxa, Polano, quer dizer, ele se aproveita da situação de fragilidade, né, das famílias, do próprio paciente, eventualmente, para ganhar dinheiro. Mas ele conseguiu? Pois é, em nota, a direção do hospital garantiu que o hospital ficou sabendo, né, desse golpe antes desse falso médico fazer alguma vítima. E aí ele frisou que é importante também a gente lembrar aqui que o Hospital Évio Alto faz apenas atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ou seja, não se pode ser cobrado por nenhuma taxa por procedimentos realizados no hospital, nem por medicações. Fica aí esse recado importantíssimo da Polani. O Évio Alto trabalha pelo SUS e no SUS não se cobra. Você não tem que pagar nada, né, Polani, para ser atendido lá no Évio Alto. Exatamente. A outra informação que a gente traz agora nessa tarde também, nesse horário em que os estudantes, como você sempre diz, estão em casa, é de que termina hoje o prazo para os candidatos, né, que foram aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para que eles façam a matrícula nas instituições de ensino cujo foram aprovados. O candidato selecionado ele deverá verificar junto à instituição o local, horário e procedimentos para matrícula. Caso ele não faça a matrícula hoje ou não apresente a documentação necessária corretamente, a vaga dele vai ser transferida para um outro candidato que já deve estar na lista de espera. É importante frisar que é até hoje e tem que levar toda a documentação necessária. Atenção, então, a Polani sempre com notícias muito importantes e a gente tem dado uma atenção especial para os estudantes, né, Polani? Então é hoje, dia 23 de junho, não perca, hein? Exato. E aí nós recebemos um vídeo, inclusive, Mauro, relembrando aquele caso que aconteceu na última sexta-feira no bar Vou Ali, aqui na Jatiuca, né? A gente recebeu um vídeo que foi extraído por câmeras de segurança de um prédio que fica vizinho ao bar. Quem disponibilizou esse vídeo para a gente, inclusive, foi a Neide Lima, que é proprietária do bar, né? Ela pegou essas imagens e apresentou ontem lá ao Ministério Público, formalizando, então, também a denúncia, né? Daquele caso em que uma militar entrou na última sexta-feira no bar e atirou. Infelizmente, as pessoas que estavam lá passaram por um verdadeiro momento de terror. A gente tem imagens agora desse momento. Vamos ver, então, o vídeo que você se refere aqui. O vídeo já está aqui na nossa tela. É um vídeo que foi feito de um outro prédio, né? De um outro prédio, exatamente. A gente percebe aqui o corre-corre das pessoas no momento em que a militar entra e começa a atirar lá dentro. Realmente, olha, uma pessoa se atirou no chão, que deve ter sido, com certeza, né? Não deve não, com certeza foi uma situação de pânico, né, Polano? Olha as pessoas saindo assustadas. A imagem está um pouco prejudicada por essas duas luzes aí que ficam piscando de uma garagem, mas isso não ofende a informação. E lembrando, né, Polano, como você bem disse, a cantora Elaine Kundera estava tocando lá e essa sargento da PM entrou com arma em punho e disparou. Ela realmente poderia ter matado alguém que estava ali no bar, por isso o desespero das pessoas. Olha aí a imagem. Essa imagem, como você disse, foi cedida pela proprietária, né? Pela proprietária, exatamente. A imagem foi cedida para ela pelo síndico do prédio e ela trouxe para a gente. A gente percebe também, acho que nesse exato momento em que o coronel, que é o marido dela, né, tenta tomar dos vigilantes de lá, os seguranças, a arma que já estava do controle deles, né? Após a militar. Ele queria recuperar a arma do sargento lá, no caso da sargenta. Né? E aí a informação também de que nós temos é de que no dia 4 de julho, agora em solidariedade a esse caso, os integrantes do grupo gay aqui de Alagoas, o GGAL, vai estar realizando um ato para prestar solidariedade, né? Porque isso ficou, na realidade, conhecido como caso motivado por homofobia, na realidade, né? E tem um detalhe, né, Polani? Nós conversávamos antes do programa começar, nós já estamos vendo o vídeo outra vez. O bar está fechado, né? Porque a proprietária está com medo, não é isso? Exatamente. E ela que abriu o bar há pouco tempo, disse que, inclusive, se preparou durante 2 meses para a abertura desse bar, paga um aluguel de R$3.000, que a gente sabe que é uma quantia alta, né? Infelizmente, está com medo de abrir novamente o estabelecimento, é uma tristeza, né? Polano, o que eu não entendo, eu até vou pedir para o Felipe, já pode tirar aí o vídeo, que a gente está na reta finalíssima aqui do nosso programa. Muito obrigado ao Felipe, o nosso diretor sensacional de TV. O que eu não entendo nessa história, Polano, é o seguinte:
Vamos imaginar que o bar não tenha tido um tratamento acústico, que realmente faça muito barulho. Mas o que justifica uma pessoa que foi preparada, pelo menos na teoria, para proteger a população, pegar a arma e ir lá e disparar? Pois é, a própria polícia está efetuando operações rigorosas para não perturbar essa lei do silêncio, né, para colocar em prática realmente, e ela tem conhecimento disso, sem dúvida alguma. Poderia, se tivesse sentido prejudicada, né, com a zoada, ela poderia simplesmente pedir para que eles baixassem o som, ou mesmo acionar a própria polícia para que eles pudessem ir ao estabelecimento. É verdade. Mas não. Só para fechar, essa sargento está detida, né? Exatamente. E aí a OAB também, através da Comissão de Defesa de Minorias, já está também entrando no caso e pedindo a celeridade, acompanhando todo o projeto, acompanhando todo o trâmite do processo. Muito bem. Polane, mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã. Bom São João. Um grande abraço para você. E para você que nos acompanhou até agora, eu agradeço a sua companhia. É um prazer estar com vocês. Aproveite bem o São João, mas você tem um compromisso amanhã, às 1h30 da tarde, aqui comigo no Verdade e Informação. Tchau, tchau. Bom São João. Até amanhã. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através